E aí, pessoal, vamos lá, dando continuidade aqui aos nossos estudos, vamos estar falando do procedimento sumário. Já falamos do procedimento ordinário, daqui a pouco vamos estar falando do procedimento do Tribunal do Júri, também vamos depois falar sobre o procedimento lá do Juizado Especial Criminal, da Lei 9.099 de 95. Bom, o procedimento sumário ele é previsto lá no artigo 394, né? Vamos lá para a gente fazer a leitura e você ficar bem atualizado a respeito disso, como a gente já vem fazendo aqui. E o objetivo de fazer essa leitura é que fazer com que você se acostume, que você tenha o hábito de ler o código. Gente, a doutrina é importante, jurisprudência é importante, tudo isso não tenha dúvida. Mas precisa se ler o código, precisa se ler os artigos, até na hora da prova vai facilitar a sua vida. Tá? Então, lembrando a vocês, o procedimento ele é comum ou especial. O comum ele está subdividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. Ok? 394 menciona isso para a gente. Tá? O que eu chamo a atenção é que, mesmo tratando-se de um crime, né, e que o procedimento a ser aplicado seja lá do rito sumário, né, que vai do 531 ao 538, 531 ao 538, porque o 539 e o 540 foi revogado. Veja o que diz o parágrafo 4º do artigo 394 do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, no 394, fala assim, ó, o procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º, o procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ali ele diz como que vai ser. Pena maior de 4 anos é ordinário, abaixo de 4 anos é sumário, sumaríssimo de 2 até 2 anos é sumaríssimo. Então, a gente, por exclusão, a gente coloca pena superior a 2 anos e inferior a 4 anos, é procedimento sumário. Como é que eu vou saber disso? O tipo penal vai dizer lá para você, na pena abstrata, ok? Tem que estar atento no enunciado da prova, tá? Lá vai estar dizendo para você qual é o tipo penal que o réu ou que o sujeito está lá respondendo, e aí você, por aquele tipo penal, e, obviamente, olhando, né, a pena abstrata máxima, você vai chegar a essa conclusão aqui, tá? De qual procedimento. Nós estamos falando do procedimento sumário. Mas o procedimento ordinário, no 394, parágrafo 4º, fala assim, ó, as disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Ok? E olha o parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Ou seja, o que estiver, né, faltando no procedimento especial, ou no procedimento sumário, ou no procedimento sumaríssimo, que não tiver previsto, ou seja, se houver uma lacuna em algum desses procedimentos, nós vamos nos socorrer do procedimento ordinário, ok? Então, guarda essa informação, porque isso é importante para vocês, tá? Pode ser que, num caso concreto, a resposta à pergunta traga uma informação e que, dentro do procedimento sumário, não há essa possibilidade e não há essa previsão, há uma lacuna, você vai ter que se socorrer lá do procedimento ordinário. Então, tem que conhecer mesmo o procedimento ordinário, como a gente já estudou, né? Inclusive abarcando até a primeira fase do Tribunal do Júri. Vou ler o 531 para a gente fazer aqui nos situarmos no que diz respeito até mesmo à audiência, tá? Olha o 531. Por que ele começa do 531? Gente, porque a denúncia, se for ação penal pública, né, vai ser aquela prevista lá do 41 do Código de Processo Penal. Os requisitos estão lá, ok? Oferecida a denúncia, vai o juiz fazer aquele procedimento do 395, ou seja, vai dar uma decisão de recebimento ou rejeição da denúncia. E depois vai ser apresentada a defesa preliminar, onde o juiz pode absolver sumariamente ou não. Por isso que ele já parte aqui desse princípio aqui, ó, do 531. Ó. Na audiência de instrução e julgamento, por que ele está falando na audiência de instrução e julgamento? Porque o procedimento sumário, como eu li aqui no 394, parágrafo 5º, está sendo aplicado no início
né, do procedimento, que é da deflagração do processo, da ação, até o recebimento ou rejeição da denúncia, no caso, recebimento, vai seguir lá o do 394, que é o procedimento ordinário, tá? Então, no 531 fala assim, ó, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, isso aí esquece, porque só se for lá na França, né? O legislador viajou, e não acontece nada se atrasar, ainda mais se o réu estiver solto, tá? Isso acontece assim, diariamente, das audiências serem marcadas um ano depois. Proceder-se-á à tomada de declaração do ofendido, se possível, né, a inquirição das testemunhas arrolada pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto do 222, que é a carta precatória, tá? Bem como ao esclarecimento dos peritos, as acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Que debate é esse? As alegações finais. Então, aqui nós temos o rito, a sequência do rito processual sumário, tá? Então, vai ouvir a vítima, se ela estiver presente, vai ouvir as testemunhas de acusação, ok? Vai seguir essa ordem aqui. Posso inverter? A gente já discutiu isso no outro procedimento. Claro que não. Posso ouvir primeiro a testemunha de defesa, né? Com a exceção do 222? Claro que não, gera nulidade. Você vai ter que requerer a palavra e se manifestar quanto à nulidade. Se cair numa questão, se cair na prova uma questão dessa que na audiência de instrução e julgamento, seguindo o artigo 531, o juiz ouviu as testemunhas de defesa antes das testemunhas de acusação, tendo em vista que as mesmas não estavam presentes no dia da audiência. Você, como advogado da parte, o que iria arguir, né? Qual o seu procedimento, a sua posição? Gente, depende da questão, né? Poderia estar requerendo ali a palavra e aí demonstrar a nulidade, já para deixar consignada, né, a sua irresignação quanto ao ato, e posteriormente, se fosse o caso, você poderia até entrar com habeas corpus para trancar ou anular esse ato processual. Vai depender da fase, porque se ele fizer isso na audiência e for para as alegações finais, você fez consignar na ata, né, que tem uma nulidade ali, ele fez as alegações finais e já proferiu sentença, por exemplo, ou vai proferir sentença daqui a 10 dias, no dia, se cai essa pergunta, o que poderia ser feito é, no recurso de apelação, né, apresentar em preliminar nulidade, ok? Requerendo a anulação do processo, tendo em vista que houve prejuízo na inversão da ordem. Esse seria um argumento e seria o momento oportuno e correto para você arguir essa nulidade, porque seria o primeiro momento que você iria se manifestar após a nulidade. Quem fala isso? 564 e seguinte, lá do Código de Processo Penal. Então, vejam que nós estamos falando de procedimento, mas eu estou dando uma volta, e isso não é porque eu quero dessa volta, é porque é necessário, porque pode ser uma questão de nulidade. Se está caindo também uma questão de nulidade, eu tenho que dominar o assunto de nulidades. Eu tenho que saber que nulidade vai começar lá no 563 e vai seguir. E aí vamos bater naquelas teclas, né? Nulidade relativa, nulidade absoluta. Na dúvida, você vai arguir no primeiro momento que você tiver oportunidade. Se tiver em audiência, vai ser em audiência, verbalmente. E se não for em audiência, como no exemplo que eu dei, ou seja, o juiz fez os debates orais e já vai proferir a sentença. Proferiu a sentença, condenou seu cliente, qual é o seu procedimento? Recurso de apelação. Dentro do recurso de apelação, preliminar de nulidade. Em razão do quê? Em razão da inversão, né, da ordem processual, dos atos processuais, tendo em vista que foi ouvido primeiro as testemunhas de defesa e posteriormente a testemunha de acusação. E aí explica por que gerou um prejuízo. Entendeu? Então, o procedimento da audiência está aqui, o 531. Tá? 532. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas, tá? Arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Então, diferença que a gente tem também. Lá no procedimento comum ordinário, eu tenho quantas testemunhas a serem arroladas? 8 testemunhas, por fato. Quantas testemunhas eu posso arrolar aqui no procedimento sumário? 5 testemunhas, por fato.
Se o réu está sendo acusado pela prática de 2 crimes, podem ser ouvidas, podem ser arroladas até 10 testemunhas de defesa, porque isso seria por fato, ok? E aí, ó, olha o que diz o 533. Aplica-se o procedimento sumário ou disposto nos parágrafos do artigo 400. Vamos lá para você ver o que é o 400 do CPP. Tá? O artigo 400 fala o quê? Das provas produzidas. Ó. Lá no 400, fala da audiência de instrução e julgamento do procedimento comum do rito ordinário. Então, como o 394, parágrafo 5º, abriu essa oportunidade de se aplicar subsidiariamente aquilo que não tiver previsto lá no sumário, e aqui no sumário, no 533, está relevando a gente para o 400, que fala lá, as provas serão produzidas numa só audiência. O que a gente tem aqui? Princípio da concentração dos atos, princípio da oralidade, né? Princípio da dinamicidade da audiência, ok? Então, parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tá ok? E o parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Lembre-se que para você... para um perito estar em juízo, você tem que fazer requerimento, óbvio, né? Isso já é matéria batida. 534 fala assim, ó, as alegações finais serão orais. Princípio da oralidade, princípio da dinamicidade, princípio da concentração dos atos processuais. Tudo no processo penal, em regra, é oral, ou deveria ser. E por que isso? Por celeridade, por economia processual, mas principalmente porque é um processo diferente do processo civil, onde o juiz, né, ele tem contato com os fatos referentes às condutas, há muitas nuances a serem analisadas e, em razão das várias condutas, dos tipos penais, das provas, pela dinamicidade, né, o processo é dinâmico ali, a audiência é dinâmica, o ideal é que tudo ocorra oralmente, porque o juiz está ali presente, ele está sentindo o calor das pessoas, olhando, né, rosto a rosto, face a face, para tentar obter alguma informação que ele entenda necessária até na hora de proferir a sentença. Tá? Acontece na prática isso? É raro, tá, gente? Já fiz várias que o juiz, olha, alegações finais orais, e ele deu sentença. Depois ou outros ele deu sentença posteriormente. Mas na prática mesmo, no nosso dia a dia, é que o juiz abra prazo para a gente apresentar as alegações finais por memoriais, e depois ele vai proferir sentença. Mas você está estudando para a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, então tem que estar atento sempre aos enunciados. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, né? Óbvio. O Ministério Público assistente terá 10 minutos para se manifestar. Tá? O 535, nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz condução coercitiva de quem deva comparecer. Cuidado aqui, ó, no 535. Eu já falei isso lá no procedimento ordinário, vou falar aqui de novo. Lá no rol de testemunhas, quando você arrolar, coloca que aquelas testemunhas são imprescindíveis, conforme artigo 461, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Porque se você não fizer isso, e essa testemunha, por exemplo, foi intimada e não compareceu, ou não conseguiu ser intimada porque não foi localizada, por força desse 535, assim, porque você não mencionou que ela é imprescindível, o juiz pode dar andamento ao processo. E aí você vai ficar discutindo nulidade, processamento de defesa, e o juiz vai falar o seguinte, olha, o senhor, doutor, não informou que a testemunha era imprescindível na forma do 461, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Então, perdeu a sua oportunidade. O que não pode faltar é a citação, a intimação dela. Isso, o ato intimatório tem que ter. Agora, se for intimada e ela não mora naquela residência, ou se ela foi intimada e não compareceu e você não colocou que ela é imprescindível, o juiz vai passar direto. Tá? Então, esse caso aqui, ó, poderia ser uma questão muito interessante, né?
Testemunha devidamente arrolada pela defesa, foi intimada e não compareceu. O juiz deu seguimento ao processo. Qual o papel da defesa? E aí você teria que discorrer que houve deveria ser declarada uma nulidade no processo, em razão do cerceamento de defesa. Só tem um detalhe: menciona, né, no caso concreto, se foi requerido com base no 461, parágrafo 1º. Então, gente, no procedimento sumário, né, no procedimento sumário, você tem do 531 ao 538, com essas pequenas mudanças, né, que a gente vai observando aqui. Mas, no geral, você tem aqui um procedimento, né, que já é para estar no sangue de vocês, tá? Principalmente no momento da prova. Isso aí tem que estar lá, assim, bem sedimentado, né, gente? Isso aí não é para ter dúvida. É o que eu falo. Peguei a questão, o que eu tenho que olhar na questão? Qual é o crime? X. Qual é a pena? Y. Vou verificar se esse crime qual é a competência para julgamento. É crime doloso contra a vida? Não. Então esquece o tribunal do júri. É crime doloso contra a vida? Então estou falando do tribunal do júri. Então, portanto, tem um rito diferenciado. É um procedimento de crime que não é doloso contra a vida. Então, é um crime, né, que vai ser de competência de juiz singular. Agora, eu tenho que saber se ele é sumário, sumaríssimo, se ele é ordinário. E eu vou saber pela pena máxima. Esses cuidados vocês precisam ter, porque vocês vão precisar andar dentro da questão ou dentro da peça, né, prática, dentro dos atos processuais, para saber qual o ato ou o que fazer segundo o que a questão está te perguntando, ok? Então, fica aqui essas informações, tá? E a gente vai se falando aí. Bons estudos aí para vocês. Qualquer dúvida, professor@josebrito.com.br, ou deixa a sua mensagem aqui para a gente aqui na própria plataforma aqui, tá ok? Grande abraço.